boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Olha, tem muita conversa importante. Como é que vai ficar o Campeonato Paulista? Nós temos hoje aqui conosco o executivo do Santo André, o Edgar Montemor, que vai falar sobre a situação do líder do Campeonato Paulista. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiros Bastos, estará daqui a pouquinho com a gente. Portanto, hashtag Mesa Redonda, compartilhe, tem muito tema legal para a gente conversar, inclusive o que está rolando pelo mundo nesse momento do futebol. Você que nos assiste agora está curtindo esse domingo em casa. Que bom! Ficar em nossos lares é muito importante para a nossa proteção em tempos de coronavírus. E falando em proteção, olha só, até a nossa marca d'água aí no canto superior direito do seu vídeo, tá vendo? Essa marca d'água ganhou uma casa para se proteger e incentivar todos. Na medida do possível, fiquem em casa. E a TV Gazeta, seguindo as recomendações das autoridades, reforça esse pedido para o bem de todos. Fiquem em casa, curtam nossa programação e ajudem a combater o coronavírus. E olha aí, isso vale também para o feriado. Fique na segurança do seu lar, tá bom? Intervalinho, a gente volta já já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Em instantes, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiros Bastos, estará com a gente, explicando o que vai acontecer, como será o futuro do Campeonato Paulista, que é o primeiro campeonato que será retomado quando tudo isso passar, e vai passar. Mantenha a tranquilidade, passará. Coisas ruins, coisas boas, nada é para sempre, isso também vai passar. Boa noite, Michele Geraldo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa. Fique seguro. Aproveite o Mesa Redonda Futebol Debate. Participe com a gente desse debate. Hashtag Mesa Redonda. Coloque lá no Twitter. E também o WhatsApp 99479-1633. Vote na nossa enquete do site gazetesportiva.com. Nós temos hoje a eleição aqui do Mesa Redonda do século XXI, formando aí, né, o melhor time do século XXI. Quem é o melhor primeiro meio-campista? Na final já estão Rivaldo, Leonardo e Felipe Coutinho. E agora na pré-Libertadores dessa final, nós temos William, Ricardinho, Douglas e Everton Ribeiro. Você entra no site gazetesportiva.com e vota agora e você vai escolher um desses quatro para ir para a grande final que a gente vai fazer a votação hoje aqui no Mesa Redonda. Combinado? Pode mandar sua pergunta também aqui no hashtag Mesa Redonda que eu vou estar lendo. Combinado? Jogador fera que não tá aí vai estar na semana que vem. São 2 da posição, ok? Então fique tranquilo. Cadê o Kaká? Tá na semana que vem. Só para você saber. Então não se preocupe que os feras todos estão por aí. Essa é a primeira votação que a gente vai fazer. Boa noite, Edgar Montemor. Antes de apresentá-lo mais diretamente, vamos conhecer um pouquinho do executivo de futebol do Santo André. Edgar Montemor trabalhou quase 15 temporadas no São Bernardo. Mas no fim do ano passado foi anunciado como diretor executivo de futebol do Santo André. Ele é um dos responsáveis pela montagem do elenco do Ramalhão, que até a pausa forçada pelo coronavírus liderava o Campeonato Paulista. Edgar Montemor é o convidado do Mesa Redonda de hoje. Edgar, boa noite. Tá complicada a coisa para vocês, né? No time líder, mas quantos jogadores estão sem... Com quantos jogadores vocês estão agora? Quantos já vocês perderam? Bom, primeiramente, boa noite, Flávio, Celso, Michele, Garrafa, Vampeta. É um prazer estar com vocês aqui, de verdade. E com certeza, é complicada a situação do Santo André. Dos 20, a gente tinha 26 inscritos na lista A, mais um na lista B, um menino da categoria de base. E na data de hoje a gente tem 18 jogadores apenas. 8 jogadores, 18 já finalizaram o contrato. Até o comecinho de maio a gente perde mais 3, vão ficar só com os 5 que já tinha contrato mais longo com o Esporte Clube Santo André. E você e o Paulo Roberto? Paulo Roberto e a comissão técnica, o contrato até o final do Campeonato Paulista, que, se eu não me engano, a data anterior era 26 de abril ou 29 de abril, e o meu a mesma coisa. Então, até o final do mês... Quando voltar, vocês já não terão mais contrato com o Santo André. Estaremos sem contrato com o Santo André, teremos que conversar com o clube. No meu caso, com certeza seria um prazer retornar e terminar essa competição aí que a gente estava fazendo tão bem.
Pepino. Bom, Celso, boa noite. Vampeta, boa noite. Garrafa, boa noite. Boa noite, presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Obrigado pela gentileza de nos atender. Presidente da Federação Paulista de Futebol. Ninguém podia prever o corona. A verdade é que não dá para se cobrar nada de ninguém. Mas, presidente, e aí, caso como esse do Santo André, deve existir outros times na mesma situação, o que pode ser feito? Boa noite, presidente, prazer em falar com o senhor. Boa noite, Flávio, Vampeta, Edgar, Celso, Garrafa, Michele. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, TV Gazeta. A pandemia que ocorreu no mundo, né, não é uma coisa única aqui no Brasil, é mundial. Paralisou a economia, paralisou o futebol, paralisou tudo mundialmente. Aconteceu. E aí nós temos nos reunido, temos um diálogo constante com os clubes, e o que os clubes decidem, o que os clubes caminham do A1, do A2, do A3, é, em primeiro lugar, a saúde de todos os envolvidos, sem nenhuma exceção, todos em casa, todos com as suas estruturas desmontadas, desligadas, cuidando da saúde deles, dos familiares, dos envolvidos. Em primeiro lugar, a saúde, antes de tudo. E no momento correto, no momento possível de um retorno do futebol, sempre preservando a saúde, sempre de acordo com os protocolos médicos, o doutor Moisés está preparando para terminar o Paulista, de acordo com os governos, com as autoridades de saúde. O que nós conversamos com os clubes esse caso que é o do Santo André, é da Ilha de Limeira, é do Água Santa e quase que metade do Mirassol. São os clubes que perdem mais atletas. Todos perdem, porque o investimento dos clubes na Série A1, na Série A2, na Série A3, é um investimento com tempo determinado, com o tempo das competições. Os jogadores que custam mais estão contratados por esse período. Então, com certeza, quando o futebol voltar, todos vão perder. Esses clubes que eu citei vão perder mais. E o que vai ocorrer? A janela de inscrições e registro vai caminhar junto. Vai caminhar até a reabertura do campeonato, até a volta do futebol. E aí os clubes terão a condição de negociar. No caso do Santo André, que está aí o Edgar, fez um trabalho brilhante no São Bernardo, fez um trabalho brilhante de novo, profissional competente, moderno, novo, no Santo André, para conversar com ele, com a comissão técnica e com os atletas. Aqueles que puderem e quiserem continuar, renovar para terminar a competição. Eu acho que todos os clubes vão querer, porque a campanha foi muito boa, e os que não puderem ou já tiverem outra equipe, eles vão poder colocar um atleta novo para terminar. Então, em questão de elenco, todos terão elenco para terminar o campeonato. Provavelmente, com certeza, não provavelmente, muitos elencos terão muita modificação, o outro um pouco de modificação, alguns nenhuma modificação. Mas teremos, sim, elencos modificados para a volta do campeonato. Vamos conversar com o presidente, Celso. Presidente, boa noite. Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo à Mesa Redonda. Na Itália, saiu uma informação nesse final de semana de uma emissora de lá, a Sky Sport, de que a UEFA pretende voltar com a Liga dos Campeões em agosto. O que significa que os campeonatos nacionais por lá voltariam em julho, mas isso também é uma especulação. E o pico da doença começou lá muito antes do que aqui. A gente nem atingiu ainda o pico. Então, muito provavelmente, muito difícil uma volta antes de agosto, por exemplo. Com que data vocês estão trabalhando em cima do que está acontecendo no mundo? E se, mesmo que o calendário fique muito apertado, é possível concluir os estaduais e ainda fazer o Campeonato Brasileiro? Boa noite, Celso. Realmente, o epicentro da doença na Europa chegou antes do que aqui no Brasil. Isso é um fato. Outra coisa que a gente precisa analisar é que a experiência do que aconteceu lá proporcionou às nossas autoridades aqui no Brasil, municipal, estadual e federal, a tomarem atitudes que evitem um pico da doença do tamanho que foi lá. Isso é ruim para a gente estar depois, mas é bom para a gente aprender com a experiência dele. Segundo, as pessoas, os médicos, os cientistas que estão trabalhando com
com essa doença. Agora, é como você disse, ninguém sabe a data. O que a gente tem é um entendimento muito grande com os clubes, com o CBF, com atletas, sindicatos, federações nacionais, com árbitros, para que, no momento oportuno, a gente esteja preparado para a volta. Que a hora que for possível, da forma que for possível, quando for possível, não se perca tempo para voltar a jogar futebol. Que a gente só utilize o tempo para a preparação dos atletas e dos árbitros. Que a estrutura já tenha feito e que os protocolos de saúde já estejam planejados e prontos para serem utilizados. Vampeta. Boa noite, presidente. Saudade. Vendo em relação ao futebol de São Paulo, né, que é diferente de todos os estaduais do Brasil, nós temos aqui a 4ª divisão, que pode se prolongar, né, a própria 3ª divisão, a A3 e a A2, e olhando os times da A2, eu acho que só o São Bento tem calendário assim pro ano todo que joga a Série C do brasileiro. Eu acho que a maior dificuldade deve estar só nos times da A1 mesmo, né, porque a gente tem ali times que jogam o Campeonato Brasileiro, da Série A1 do Campeonato Brasileiro, a 1ª divisão do Brasileiro e da 2ª. Né? A maior dor de cabeça está no time da A1 mesmo, presidente? Sim. Boa noite, Vampeta. Boa noite. Isso vai passar para a gente poder estar ao vivo em cores e botar a conversa em dia. Vai passar, se Deus quiser. O cenário mais difícil é da Série A1, porque 13 clubes vão ter competições nacionais. Na A2 tem o São Bento na Série C e o São Caetano na Série D. As duas equipes têm calendário nacional. E a A3 não. A A3 tem uma folga. Na reunião que nós fizemos com eles na sexta-feira, fizemos uma reunião com todos os presidentes de clubes da Série A3, a estratégia foi voltar com calma, voltar no momento oportuno. O A2 a gente vai ter que aguardar para esperar acontecer. O A1, sim. O A1 tem que haver um entendimento, porque São Paulo, a Federação Paulista, os clubes de São Paulo, eles querem jogar as competições nacionais como foram programadas. A A com 38 datas, B com 38 datas, a C como foi programado e a D como foi programado. Então vai ter que ter um entendimento, todo mundo vai ter que se falar, vai ter que se conversar. Nós temos a seguinte facilidade, o estadual, né, aqui em São Paulo, são 6 datas, e que você não precisa de um protocolo tão rígido. Não em questão da saúde, mas, por exemplo, em questão da logística. Não tinha de aeroporto para viajar para a competição nacional, o aeroporto para viajar na competição internacional, hotel, locomoção, check-in, check-out. Então, o protocolo facilita aqui em São Paulo, não na área de saúde, mas de logística e tal. Então, isso pode ser que, adiante, o início seja mais fácil no estadual nessa questão. Mas, se não houver uma união de clubes, de federações, de CBF, de atletas, de árbitros, uma compreensão de vocês, da imprensa, para se criar um modelo novo, esse futebol que a gente viu até hoje, na minha opinião, não vai existir mais. Nem os números, nem as cifras, nem a forma de que é feito, a organização dos eventos. Nós vamos ter uma mudança muito grande, porque, primeiro, os orçamentos que existem hoje nos clubes, seja ele da 2ª divisão, da A3, da A2, da A1, não vão existir mais. Serão outros números, é outro mundo. A indústria está sofrendo, o comércio está sofrendo, o povo está sofrendo. Vai ter menos dinheiro. Os governos vão ter que investir verbas que eles não têm na saúde das pessoas. Então vai ter menos dinheiro do governo para outros investimentos em 21 e 22. Nós vamos ter um país diferente, nós vamos mudar como pessoas, nós como família, nós como profissionalmente, particularmente, o mundo vai mudar. Então nós vamos ter que ter bom senso, equilíbrio e união, unidade, para construir um novo modelo. Qual é a ideia? Que 2020 aconteça tudo que tiver que acontecer para impactar o mínimo possível em 2021. E isso é quando tiver alguma sinalização de que a pandemia está controlada. Antes disso, é só se preparar, estudar, planejar para a volta.
Garrafa, estamos com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, tentando equacionar o momento. E aí realmente não tem como criticar nada. O que vai fazer? Como é que vai pegar uma situação dessa? Não tem jeito. Pois não, Garrafa? Presidente, boa noite, obrigado pela participação conosco aqui no Mesa Redonda. Vamos continuar nesse aspecto financeiro. A informação, logo quando surgiu o coronavírus, era de que a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, no caso a TV Globo, teria colocado à mesa a seguinte questão: se não continuar o campeonato, ela para o pagamento. Gostaria que o senhor passasse qual é a real situação. Me parece que ainda falta uma parcela agora com essa decisão da federação de que o campeonato apaga. Esse dinheiro vem já para a mão dos clubes ou só vem quando o campeonato retomar? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, o Montemor aqui com a gente, até antes do programa já falava das dificuldades que não só o Santo André vai passar com término de contrato de jogadores. Que ajuda real e efetiva a federação financeiramente pode contribuir com os seus afiliados? Vamos lá, por partes. Assim que os clubes decidiram suspender as competições do A1, do A2 e do A3, ressaltando que quem tem contrato com o Grupo Globo é o A1 e o A2, o A3 é o investimento da federação com o recurso, com o percentual que ela recolhe das televisões do A1 e do A2, ela investe no A3. Ela suspendeu até que a competição retorne. Falta realmente a última parcela. Os clubes não receberam, nem do A1, nem do A2, nem do A3. E a expectativa é de, em se programando a volta e se preparando a volta, com datas, o campeonato voltar a funcionar, a Globo volta a pagar e os clubes voltam a receber. Nesse instante, nesse momento, o que nós temos conversado com os clubes é fechar as torneiras, cortar os custos, o dinheiro vai faltar, negociar com seus credores. A federação já suspendeu mais de 50% dos contratos que ela tem. Não tem recurso. Mesmo recebendo o recurso, depois que o futebol voltar, a dificuldade vai ser enorme. É outra realidade. Eu acho que os clubes, como Santo André, Internacional, Água Santa, muito do Mirassol, que são os clubes que mais sofreram, eles terão um benefício financeiro e um prejuízo técnico. Pode ser que eles percam atletas nesse retorno, mas os que ficarem, os números serão diferentes, os valores serão diferentes. Quem for contratar atleta, seja de clube do A1, seja de clube de grande receita, como o do A3 da segunda divisão, serão números diferentes. Não vai ter dinheiro para se fazer futebol com o orçamento que existe hoje. É uma nova realidade que tem no futebol, que tem no mundo. Vai sentir supermercado, vai sentir a padaria, vai sentir o açougue, vai sentir a farmácia, vai sentir o povo brasileiro. Todos vão sentir uma diferença. Logo, com menos dinheiro, o orçamento é menor e vai ter que se adaptar a uma realidade nova. Michele? Presidente, boa noite. Olha, o Martins Júnior, Cleiton Ribeiro, Nego Bala, vários telespectadores, Tarcísio Pereira, mandando mensagens pra gente aqui. Eles querem saber o seguinte: a final do Paulistão vai ser em jogo único? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo aqui. Não, nós vamos terminar o Paulista exatamente como estava programado. Uma quarta de final, uma semifinal e 2 finais. Tá certo. O Edgar, você quer fazer uma pergunta, um apelo ao presidente da federação? Quer falar com ele? Não, claro. Com certeza eu quero falar com o Reinaldo. Boa noite, presidente. Prazer falar com você. Te devendo uma visita, assim que tudo isso passar, farei questão de visitá-lo aí. Não, eu queria só pinçar tudo que o presidente falou. Eu acredito que a gente vive hoje um momento, e não estou falando de futebol, falando um momento na sociedade, no mundo, que as coisas precisam ser mudadas, como o presidente falou. E eu vejo que uma das principais coisas que a gente precisa mudar é a gente ser mais solidário um com o outro, né? O ser humano ele é muito egoísta, seja individualmente, seja nos setores que ele participa, está sempre preocupado em olhar para si mesmo. Um exemplo que foi dado na Federação Paulista pelo Santo André, pelo Água Santa e pela Inter de Limeira, que realmente são as 3 equipes que mais vão sofrer, foram de solidariedade. A gente não pode tomar uma decisão
de 16 clubes baseado no problema de 3. Né? Então, quando você senta 16 equipes e você pensa no bem comum, todo mundo vai perder, o Corinthians vai perder, o São Paulo vai perder, são outras perdas. A do Santo André é uma, a do São Paulo e do Corinthians são outras. Mas a gente precisa decidir solidariamente. E o melhor para o Campeonato Paulista é que ele termine e que algumas coisas sejam feitas para que essas 3 equipes, mais o Mirassol, como o presidente falou, não sintam tanto o impacto. E o fato de você abrir mais inscrições lá para frente já é alguma coisa que ajuda bastante as equipes. Então eu vejo que a reunião na Federação Paulista foi muito importante e deu um exemplo para a sociedade de como você deve decidir fazer as decisões grandes, sempre em conjunto e pensando no outro, não só individualmente. Diga, você tem razão, eu concordo com você. Você sabe que eu tenho uma admiração e respeito pelo seu trabalho. Não estou falando aqui na TV Gazeta, falei para você na Federação. Já te disse, a gente fala sobre futebol na Federação, a gente conversa e você sabe da nossa relação. Se eu pensar diferente, eu falo também. Se eu discordar, eu falo também. Nossa relação é muito, muito clara. E é exatamente isso que o futebol de São Paulo mostrou nas 3 divisões. Unidade. Como eu nunca vi na minha história de dirigente de futebol. E olha que eu já tenho um tempinho rodado aí. E na reunião, fisicamente, quando suspendemos o campeonato lá na Federação. E agora, quarta, quinta e sexta, nos conselhos, nas novas reuniões, por videoconferência, há uma união, há um entendimento. O futebol mudou a nossa cabeça como um todo. A minha, dos presidentes de clube, dos envolvidos, médicos, está mudando dos atletas, os árbitros estão pensando diferente. Nós temos que mudar o nosso jeito de ser. A gente tem que ser solidário. A gente tem que pensar no todo. O nosso produto é a competição. O clube vai ser melhor remunerado se a competição valer mais. Eu acho que esse acontecimento vai levar a uma mudança no futebol brasileiro. Eu acho que essa legislação nova que está lá no Senado, lá, é uma mudança. O clube empresa poder vir, a gente poder receber investimentos, e não é para o clube grande. Eu sinto muito no interior de São Paulo. O Santo André é um cara, o São Bernardo já era um clube empresa, mas tem clubes no interior de São Paulo. Se tiverem a possibilidade de virar uma empresa, e não estou falando de investimento estrangeiro, de um monte de dinheiro, eu estou falando de 3, 4 empresários bem-sucedidos da região que querem tocar o futebol. Isso vai caminhar, isso vai melhorar, isso vai evoluir. Os clubes vão ter que caminhar com a negociação coletiva de direito de televisão. Hoje só Brasil e México é que negociam individualmente o Campeonato Brasileiro, os campeonatos nacionais. Os outros são as melhores ligas do mundo, é negociação coletiva. Vale mais, consegue negociar melhor. O exemplo que deu agora a CBF e os clubes, depois de muito tempo a gente falando de direitos internacionais, encerraram, conseguiram fechar um acordo bom, com uma empresa séria, uma empresa internacional, de direitos internacionais, coletivamente, e esse vai ser o caminho. Legislação nova, negociação coletiva e respeito, união em prol do nosso produto, em prol do futebol. Falar primeiro da competição. O que é melhor para a competição? Segundo passo, o que é melhor para cada um? O todo vai ser sempre muito mais forte. Se a gente se unir, como disse o Edgar, nós vamos sair dessa situação mais cedo do que a gente prevê. Presidente, muito obrigado pela sua participação conosco, obrigado por atender a gente nesse horário. Vamos torcer para que tudo passe rapidamente, que a gente possa voltar a ver o futebol que está fazendo muita falta para todos nós. Obrigado, viu, presidente? Uma boa noite. Obrigado, boa noite, Flávio. Saúde para vocês todos, para a família, para nós todos. Um abraço. Obrigado. Vamos relembrar o Campeonato Paulista, 5 momentos bacanas do Campeonato Paulista. Está todo mundo com saudade de ver bola rolando? Selecionamos 5 gols bacanas, os 5 top gols do Campeonato Paulista. Vamos ver. É maluquice porque, como já disse aqui o Edgar, o time, os comandados de Paulo Roberto, não tem mais o Paulo Roberto a partir de daqui a 2, 3 dias. Né? Os executados do executivo, se é que essa palavra pode ser usada, Edgar, também não tem mais o Edgar quando a bola voltar. Mas enfim, olha, a gente pediu pro pessoal, para os amigos do site gazetesportiva.com, os internautas,
selecionar os melhores do Campeonato Paulista até agora. E aí nós vamos apresentar a seleção de vocês aí no Campeonato Paulista até esse momento. Vamos ver se o pessoal concorda. Vamos lá. Melhor goleiro, Oliveira, que é do Novo Horizontino. Lateral direito, Pará dos Santos. Zagueiro, Felipe Melo. Olha que legal, Felipe Melo do Palmeiras. Bruno Aguiar, também do Novo Horizontino. E o lateral esquerdo, Matias Vinha, do Palmeiras. Aí entra o Nando Carandina, do Santo André. Bruno Henrique, do Palmeiras. Dudu, do Palmeiras. William, do Palmeiras. O Douglas Baggio, do Santo André. E o Luiz Adriano, do Palmeiras. E o técnico Fernando Diniz, mas não tem nenhum jogador do time do Fernando Diniz. Engraçado, não tem nenhum treinador, não tem nenhum jogador do São Paulo e o treinador do São Paulo. E aí, concorda ou discorda? Isso é a opinião do povo, a voz do povo. O povo, você me ensinou que o povo também solta Jesus ou Barrabás e manda soltar Barrabás. Então o povo também... Eu aprendi com você isso. Eu discordo aí. É muito Palmeiras ali. Eu também acho. O Palmeiras está junto com o Santo André. A questão de diferença de mas o São Paulo não tem nenhum. Então, se tem muito quem Palmeiras, estaria do São Paulo? Quem poderia estar? Reinaldo poderia estar. Para mim, o Reinaldo. Aí só vai tirar o jogador do Santo André, que é o líder, pô. Não, é o Vinha que ganhou. O Vinha vinha bem, eu acho. O Reinaldo está jogando muito mais que ele. Está jogando mais que ele também acho. Também concordo ali. Daniel Alves merecia estar no meio. Por exemplo, o artilheiro do campeonato, que é do Santo André, estava ali? Ronaldo não estava. O artilheiro do campeonato. Acho que o técnico do campeonato é o Paulo Roberto. Eu concordo, o treinador... Mas vocês arrebentaram o São Paulo. São Paulo não tem ninguém, então. Não, também tem que ter Reinaldo. Podia ter, mas... Tinha que ter Daniel Alves. Daniel Alves está jogando muito ali como meia. Como segundo volante. E aí, Edgar? Não, primeiro começa, o Garrafa tem razão. O treinador, o Fernando Diniz, faz um excelente trabalho, eu gosto muito do trabalho dele. O Paulo Roberto Santos, com o time de Santo André, com um orçamento reduzidíssimo, é o líder isolado da competição desde o início. Não é que ele foi o líder. A voz do povo, você tem metade do time do Palmeiras e o treinador tem que ser o do São Paulo, quer dizer, o treinador do Palmeiras não pega. Mas não sei se é cômico, se é trágico, mas aqui nós estamos na mesa debatendo. Tá, esse time não tá legal e não se falou de Corinthians. Do seu Corinthians. Então ele entrou com um destaque negativo lá para não dizer que não falou nada. Aliás, bem a propósito... Para você ver que fase que tá. Bem a propósito, a importante coluna do Juca que Furi hoje fala que o Corinthians sondou o Mano Menezes e que ele não topou porque ele tinha uma proposta do exterior que também micou por causa do coronavírus. E aí, seria uma solução? Estaria uma mudança muito clara no time do Corinthians? É o que a gente já vem dizendo há algum tempo aqui, no Mesa Redonda, de que a situação do Thiago Nunes, que ele está balançando lá. A coisa para ele foi mas balançando é uma coisa, consultar o técnico já é mais que balançando. Se está balançando é porque a coisa não está legal para ele mesmo. Mas o Mano seria uma solução? Seria um contrassenso, né? Me parece. Nada a ver, Mano. Seria um contrassenso dentro do que a diretoria do Corinthians primou, que era uma troca de filosofia e tal. O Mano, ele é da mesma escola, por exemplo, ou o Carilli é da mesma escola. Não, ele criou esse tipo exatamente, de né? Carilli da mesma escola do Mano. Na Série B. Não, e aí mostra que vocês falam que o Thiago Nunes está perdido, que estaria perdido a diretoria do Corinthians. Porque se tem um trabalho com o Mano Menezes, Tite, depois o Fábio Carilli, teve no meio do caminho Oswaldo Oliveira, o Jair São Paulo, assim, os grandes, tem 3 eleições agora, né? Sim. Né? Tem a eleição no Corinthians, tem no... São Paulo e Santos. No Santos, né? Então tem que fazer alguma coisa para isso aí é bem eleitoral mesmo. Aliás, só parece o Carilli está preso lá na Arábia, viu? O contrato dele acabou não, o campeonato acabou. E aí eles estão no hotel, ele e a comissão técnica, isolados, e não conseguem voltar, porque não tem voo. É uma negociação da embaixada brasileira com a Arábia, que está difícil. O Valmir Cruz voltou porque ele tem passaporte italiano. Ele voltou via embaixada da Itália. Parece que dia 24, 25 deve pintar um voo. Mas eles estão lá, sem fazer nada, sem conseguir fazer nada. E aí, só para concluir o raciocínio, Flávio, aí vem a diretoria do Corinthians e fala assim: sentimos que precisamos mudar a filosofia. Vai lá, contrata o Thiago Nunes.
E aí a coisa não vai bem. Chama o Mano Menezes, que na verdade é o contraponto daquilo que o Corinthians está querendo. Mas dá um cala-boca na torcida, que o Vampeta falou. Mas é clube político. Mas até né? quando o dirigente vai trabalhar com cala-boca, com escudo? Ué, se aposta numa filosofia, então banca. Mas o futebol é assim, Celso. E aí, mas não. O futebol é assim, Celso. Não é, Garrafa. Não, é assim. Não, uma questão é você achar que poderia ser de uma outra forma. Filosofia, o futebol depende de resultado, depende. Filosofia. Hashtag mesa redonda, gente. Tá certo ou tá errado? Filosofia, resultado é resultado. Então, se eles resolveram mudar uma filosofia e contratar o Thiago Nunes, que por alguma razão, eu acho que tem que dar tempo para trabalhar. Mas vamos imaginar, não deu certo? Você tem que buscar no mercado um outro treinador com o perfil do Thiago Nunes. Sim, mas não estou aqui defendendo que tem que buscar o Mano, que tem que buscar a filosofia. Eu estou simplesmente relatando como que os caras tratam o futebol, o produto futebol. Se é certo ou errado, é uma outra questão que a gente pode Mas aí eu tenho que... Mas a gente tá aqui para avaliar o que é certo ou o que é errado. Mas é o que eu estou falando. Mas não me causa surpresa. Está no mundo, viu? Está no mundo agora. Você vê no campeonato inglês mesmo, é treinador sendo demitido com 3 meses. O Everton. É muito raro, né? Não, mas tem acontece, também. Mas é raro. Aqui é rotina. Tem a rotina. Você sente mudança de filosofia? O cara foi campeão no Bayern de Munique e foi demitido, pô. Não, Flávio, primeiro que assim, eu entendo o que o Garrafa falou, o futebol melhorou um pouco, está longe do ideal, mas melhorou um pouco. Os clubes estão tendo um pouquinho mais de paciência do que tinham há 10 anos atrás, mas eu concordo com o que o Celso disse. O Corinthians optou por fazer uma troca de filosofia de jogo. E ele tem que ter paciência agora, tem que ter paciência. Contratou um ótimo profissional, um bom treinador. Mas o Corinthians, dos clubes grandes de São Paulo, é o que mais bate o pé ali e acredita. O Tite lá atrás, o Corinthians segurou o Tite quando todo mundo achava porque não tinha dinheiro para pagar a rescisão e porque o Muricy não aceitou a proposta. Mas eles tentaram tirar. Estou acompanhando a sua carreira. Você viu o presidente falou isso, foi muito bem no São Bernardo. Um trabalho maravilhoso no Santo André. E fé em Deus, você vai chegar um dia num Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Se não ganhar, não tem filosofia de que tem que ter posse de bola. Mas aqui o negócio é tão ridículo. É igual a seleção brasileira. Seleção brasileira vai para a Copa do Mundo, não ganha, todo mundo é ruim. Você sabe por que o Paulo Roberto saiu do São Bento? Tirou o São Bento de uma draga terrível, estava levando para a primeira divisão, levou para a Série A. Sabe por quê? Porque o presidente começou a dar palpite e ele não aceitava, até que um dia ele entrou no vestiário aos berros, e parece até que meio, né? Alterado. E quis tirar a satisfação com o Paulo Roberto, um dedo em risco e tal, e aí o couro comeu. E aí o São Bento fez o quê? Começou a cair. Por que o Sérgio Soares saiu da Ferroviária? E a cultura é tão essa, o dono do clube estava querendo dar palpite, dar escalação. Não, pô. Quem? Não, mas ele saiu porque parou o campeonato. Quem? O Sérgio Soares? Ele não tinha sido demitido, não. Ele foi demitido. Não. Ele foi demitido. Não. O Sérgio Soares foi demitido. Ele foi demitido. Saiu a notícia que ele tinha saído e depois ele não tinha saído. Não, parou. Parou 3 dias depois, ligaram para ele e falaram: você está fora. Isso. Ele está demitido. Depois que parou o campeonato. Depois parou o campeonato. Depois que parou. Ele foi demitido. O campeonato, ele estava trabalhando. Estava levando. Até a rodada que aí parou, tem uma rodada, eu não lembro qual foi o estado da Ferroviária, 3 dias depois ligaram para ele. Por telefone ele foi demitido. Porque não concordava em fazer aquilo que o dono do time lá, que é o cara como é? Klein, né? Ele queria mexer no time e o Sérgio falou: não vou mexer. Falando do atleta lá do Atlético Mineiro que falou mal do Dudamel, ele falou que nem viu o presidente lá, o Sete Câmara, né? Sim. O cara vai lá, contrata, faz. Nem a coragem de demitir o Dudamel. Então, e aí, a gente está aqui discutindo. A gente não falou tanto do São Paulo. São Paulo não tem o menor critério em termos de filosofia. Traz o Balsa, depois traz o Osório, que não tem nada um a ver com o outro. É aquela salada que a gente já sabe. Treinador aqui normalmente vai contratar para ser escudo. Poxa, a gente não pode achar isso como natural. A partir do momento que você muda uma filosofia, pode eventualmente um treinador não dar certo. Celso, mas se você não acha natural, a gente acha real, Celso. Mas sim, a questão tudo é essa. Bem, a gente acha real. Esse exemplo do Paulo Roberto só lá no São Bento, se você não precisa, você puxa um pouquinho no passado, o que aconteceu com o Tite no Corinthians com o Kia? Foi a mesma coisa com o Paulo Roberto no Não Bento. O que entrou no vestiário, quis mandar no vestiário. Só que o Tite ainda não tinha o moral que ele tem hoje. Não, mas nós estamos falando do Paulo Roberto também no São Bento. Ou você tem filosofia ou não tem. É questão de moral ou não moral. É isso que eu... A questão é que é a realidade do futebol. Hoje a torcida do Flamengo, foi hoje ou foi ontem, que elegeu o Jesus o maior treinador da história do Flamengo. E você vê que ele estava balançando no jogo contra o Bahia, 3, e com o jogo do Emelec.
Aquele jogo lá da Emelec. Mas o seu Jesus é o maior treinador da história do Flamengo. Não, a torcida do Flamengo elegeu. A torcida pode estar, mas o que ele está querendo... O que o Vampeta está colocando são resultados. Cláudio Coutinho fez muito mais que o Jorge Jesus. Infelizmente, eu também falou que o torcedor pode errar, né? Botou ele hoje como o maior treinador da história do Flamengo. Que é um absurdo. Porque o pessoal não acompanhou. Você lembra aquele pênalti lá que não foi? Não existiu aquele pênalti lá. Exatamente. Por causa de um pênalti, você vê um lance no jogo, você pode ir do céu ao inferno. Exato. Mas é por isso que você não pode ouvir tanto a voz da arquibancada. Você pode até respeitar, mas você tem que ter uma filosofia. Para isso você tem um executivo, você tem um presidente. Senão não dá, né, gente? Ou se o pênalti não é dado, o Jorge Jesus era o pior técnico. Aí tá aqui ao lado de onde estou aqui, ó. Quero que tá... Você viu o que o Alexandre Matos passou no Palmeiras? Os caras vão na porta da casa. Você viu o torcedor do Palmeiras foi na porta da casa. Ameaça de morte. Os caras fazem isso. E aí como é que você tem uma filosofia de trabalho? Se você não conhece, as organizadas vai... O futebol vai ser sempre baseado em resultado, até porque a gente trabalha com resultado. Isso aí não vai mudar. O que a gente precisa é... O presidente falou ali dos clubes virarem empresa, mas antes de falar em virar empresa na formatação jurídica da coisa, os clubes precisam trabalhar como empresas. Ter executivos profissionais, de marketing, de futebol, de tudo. Indo ao encontro que o Edgar está falando, então, primeiramente, se é uma empresa, qual vai ser a nossa filosofia de trabalho? Vamos ter um futebol vistoso, envolvente, ofensivo. Ok. Antes de contratar um treinador, você tem que contratar pelo nome. O cara tem que passar pelo gerente de futebol, pelo diretor, passar por uma entrevista, se não conhece o cara. A nossa filosofia é essa. Você é capaz de implantar isso no clube? Sou. Então você está contratado. Não sou? Pronto. Não adianta nada fazer igual o Santos quando assumiu, com todo respeito, o presidente o Pérez. Ele contratou o Jair Ventura e disse que o Jair Ventura tinha o DNA do clube que era ofensivo. Poxa, será que não tinha visto o que era o Jair Ventura no Botafogo, que era um futebol extremamente reativo? Então não dá. Contrata treinador, muitas vezes, sem saber a maneira como ele trabalha. O São Paulo contratou o Balsa, que era extremamente defensivo. Esse seria o mundo ideal, mas a realidade do futebol, infelizmente, é completamente Tem muitos clubes, não são todos, não é a maioria, mas tem muitos clubes que já trabalham dessa forma. Já houve buscando uma filosofia de jogo, não só dentro de campo, mas uma forma de trabalho do profissional que ele vai atrás, seja o treinador, o executivo. Os clubes precisam sim, até porque isso aí vai minimizar qualquer tipo de problema depois. E se a gente fizer uma menção aqui, puxar pela memória, não sei se vocês vão se lembrar de outro, talvez o Andrés tenha sido dos grandes, chamados grandes, que não sucumbiu a uma pressão no episódio Tite Tolima e manteve. Ele não tinha dinheiro para demitir. Mas então, o Tite, ele falou aqui no mesa. Isso. Ele queria demitir, mas não tinha dinheiro. Isso. Então. E aí tentou até o Muricy, que também não topou. E aí, a partir daí, ele seguiu e deu certo. Sim. E hoje, o Andrés não tem o respaldo que ele tinha naquela época. Ele ainda é forte politicamente no Corinthians, mas não como era antes. Tem gente que vai, por exemplo, estou vendo a situação do Atlético Mineiro. Demitiu o Dudamel não recebeu um salário, contratou o Sampaoli pagando uma fortuna, e eles não têm dinheiro. É que o próximo que vir que pegue. Entendeu o que eu estou falando? O Atlético Mineiro tem dinheiro financeiramente para contratar o Sampaoli? Não tinha. Não pagou nem ao outro que estava. É uma maluquice. Mas aí só tem um detalhe. Eu estava lendo hoje, parece que o patrocínio tanto de Cruzeiro quanto do Atlético Mineiro foram suspensos, os patrocínios. Pior ainda, então, para eles. Por isso, e o presidente da Federação Paulista de Futebol falou algo interessante. Os clubes vão ter que rever a maneira de trabalhar. Tirar o pé e trabalhar com um orçamento mais enxuto. Porque a gente está vendo aí com problemas... Talvez se o futebol for parar 3 meses, não sei, no pior dos quadros, é uma possibilidade de ficar parado 3 meses. Se ficar parado 3 meses, os clubes vão ter que se rebolar para administrar os salários que tem hoje. O presidente os contratos que estão em ação. O presidente tem razão num aspecto. A princípio, sim, mas pode ter um processo inverso também. Sim. A fome de bola fica tão grande que o cara vai querer meter a marca dele naquele produto que vai ser um show. E outra coisa, eu não acredito mais em futebol com público esse ano no estádio.
Mas aí você vai ter novos sistemas, transmissões. Quanto vai valer uma camisa de um time, sabendo que você só vai ter aquele espaço para a transmissão do jogo? Então, são coisas assim. E aí, cada um olha para o seu umbigo. Cada um olha para o seu umbigo. O Flamengo, o Flamengo já fez um empréstimo de 50 milhões. Quanto vale a marca Flamengo? Quanto vale a marca Corinthians? E aí, precisa de um profissional de gestão para saber fazer esse mecanismo dar certo. Mas tudo bem, mas pelo que a gente tem acompanhado, a recessão vai ser brava. Sim. Assim, as empresas também estão... Para fazer um investimento alto de novo no nível anterior... Aí depende de como você vê o negócio. Quando a gente entrevistou a Leila, Michele, ela disse bem claro, ela falou, eu não estou cedendo dinheiro para o Palmeiras, eu estou realçando a minha marca. Ela não está fazendo um favor. O cara que patrocina o futebol, ele tem que ter a cabeça de um negócio. Ela falou, a Crefisa e a FAM, para ela, cresceram demais com o nome Palmeiras. Se você não tiver essa visão, eu vou ajudar. Não é ajudar. Ou você vai usar isso como profissional. É uma visão, né? Claro, uma visão. Mesmo. Sim, lógico. E, inclusive, o Palmeiras está destaque no site gazetesportiva.com, pediu mais tempo para o Nacional do Uruguai para quitar a última parcela do Vinha. Essa notícia está aqui no site. Ele pediu o Matias Vinha, lateral esquerdo de 22 anos. O destaque foi contratado em janeiro, né, por 3,5 milhões de euros, que dá 16,5 milhões de reais na época. Ele ainda não tinha sido transferido e o Verdão acertou esse negócio em 3 parcelas. 2 já foram quitadas no decorrer do mês de março. O terceiro e final aí do pagamento estava prevista agora para abril, mas o Palmeiras quer pagar só no segundo semestre. Então, essa já é uma questão, aí se vê a questão de orçamento. E uma rádio argentina revelou, também está lá no site gazetesportiva.com, o interesse do Palmeiras num lateral argentino, um jovem de 20 anos, que também, o River Plate parece que está interessado nele, é o lateral do Colón, da Argentina, Alex Vigo. Caramba, o Palmeiras vai fazer um time de laterais, pô? Você vai gostar de lateral assim na lua, pô. Nossa Senhora. A propósito, o Garrafa trouxe uma notícia, aliás, baseada até em outro, mas enfim, o Garrafa tem informações. O Jô pode estar voltando pro Corinthians, Garrafa? Surgiu uma informação que lá no Japão, né, ele não se dá muito bem lá, o técnico não gosta muito do Jô, não vem sendo aproveitado, e ventilou-se a possibilidade do Jô retornar ao Corinthians. Retornaram ao Corinthians, o Corinthians tem aí o Wagner Love e o Bocelli para o comando de ataque, e o Jô seria um nome que interessaria. O Bocelli está acabando o contrato também. E o Bocelli terminando o contrato. É claro que está nesse momento de coronavírus, a negociação ela fica um pouco travada, mas comentou-se lá nos bastidores do Corinthians, circulou inclusive essa informação também na imprensa de que o Jô poderia estar voltando, né? Questão de saber da disponibilidade e partindo do princípio que a relação dele com o técnico do Nagoya Grampus não é das melhores, a negociação ganharia um certo corpo. E aí, seria a terceira passagem do jogo? Como é que vocês veem isso? O Corinthians tem uma galera aí que acaba tem um monte de contrato que acaba em dezembro. Os 20 jogadores acabam em dezembro, alguns acabam em agosto. O jogo é muito bem-vindo, né? Cairia bem de novo? Porque às vezes você nunca sabe como é que o jogador tá, né? Ele estava bem o ano passado, esse ano já não sei. Até a volta dele para o Corinthians, quando ele voltou, o Carilli disse que mesa redonda, o Carilli falou, eu não acreditava que o Jô pudesse ser a solução. Não, foi o melhor jogador do Corinthians. O que tem aí, Flávio, o que tem no Corinthians? O Jô joga de olho fechado. Mesmo com o Bocelli e com o Love? Por quê? Bota os dois no bolso. O Wagner Love não. Mas o Bocelli de olho fechado. Não sei não. O Jô, quando ele surgiu no Corinthians, surgiu como um fenômeno e tal. Mas não conseguiu se firmar. Aí jogou no futebol inglês um bom tempo e tal, depois veio para o Brasil, no Atlético. No Corinthians, ele teve um 2017 maravilhoso. 2017 dele foi maravilhoso. Ele jogou a Copa, ele teve a Copa, né? Sim, 2014. Né, por causa do que ele fez no Atlético Mineiro. Mas, não sei, dos últimos... A imagem que a gente tem do Jô é de 2017, campeão brasileiro. Sim, mas... Passaram 3 anos. Mas o Celso, a imagem que você tem... E dos que estão aqui? Eu não acho que o Jô é melhor hoje que o Bocelli e o Wagner Love. Eu não consigo ver. A qualidade dele... Edgar, como é que se faz isso? Tem que fuçar, né? Tem que saber como é que o cara tá. Não é só a compra por si. Ele é um ídolo da torcida do Corinthians, isso é indiscutível. Mas e aí? Na verdade, você tem que analisar o momento dele no Japão. Você tem que analisar também no seu time o que você tem, o que você espera, o que você quer para a sua equipe. E dentro do Corinthians e de outros clubes grandes aí do Brasil, não é só o executivo apenas que está à frente das contratações, da montagem da equipe, tem os profissionais ali da análise de desempenho, o próprio treinador vai ajudar ali. O Jô, eu vejo que ele era uma aposta quando ele veio. Sim.
né? E foi bem. Hoje ele vai ser uma aposta de novo, se isso acontecer, só que 3 anos mais velho. Então, a partir dessas informações que você formata o contrato com o jogador. Mas o atleta, quando tudo é aposta. Você quando vai montar um plantel, que nem você montou aí, ó, quem ia dizer que o Santo André dispara no campeonato? Porque, ó, eu sou presidente então ainda tenho mais 15 dias como presidente da Audax, depois eu saio, acabou o mandato. Aí você não vai ser mais reeleito? Não? Aí não, eu vou para presidente do conselho. Aí tá tudo lá no site gringa. Aí você, quando monta o plantel, o time menor, ele sabe isso. Primeiro você monta para não cair e ter essa verba. Sim. E ter a cota da televisão. Aí você vai desenvolvendo, vai crescendo, vai tomando um rumo. Você fala, opa, que nem o Paulo Roberto aqui, já tem uma pontuação para não cair mais. Agora eu vou cair para dentro dos caras. Você muda até o estilo de jogar e a coragem. Então tudo é aposta. O jogo, que nem o Fred. O Fred está desempregado aí, está todo mundo querendo. É um cara que jogou Copa do Mundo. Eu acho que é o 3º maior artilheiro de campeonato brasileiro. Ele vai tudo como aposta, como uma interrogação. Ó, o seu Francisco Dario, que é o pai do Jô, muito gentilmente, não é Skype não, é por telefone mesmo, ele vai nos atender, vai conversar com a gente para explicar esse momento. Ô, seu Francisco, obrigado por estar com a gente mais uma vez, só uma pessoa simpaticíssima, que a gente gosta muito, já conversamos algumas vezes, inclusive aqui no nosso Troféu Mesa Redonda. O que tem de novidade? O Jô pode voltar pela 3ª vez para o Corinthians, seu Francisco, boa noite. Boa noite, Flávio, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aí. Então, no momento, eu não estou sabendo de nada, né? Eu só sei que ele veio do Japão, no Brasil, está no Rio de Janeiro, na casa dele. E no momento não passou nada para mim, não. Eu vi pela internet alguma coisa aí, né? E inclusive ele está para vir na minha casa semana que vem, para a gente conversar alguma coisa aqui. Mas por enquanto não estou sabendo de nada, não. O contrato dele está acabando lá no Japão, seu Francisco? Então, o contrato dele termina no fim do ano, né? Em dezembro de 2020. E como ele no meio do ano, ele pode fazer um pré-contrato com qualquer clube, eu acho que está surgindo essa situação, entende? Mas no momento ele não falou nada. Inclusive a diretoria do Japão, lá do Nagoya, deu umas férias de 20 dias para eles, né? Porque a pandemia aumentou lá um pouco, né? E ele está aguardando ver o que vai acontecer, né? Mas no momento ele não falou nada, não. Meu caro Garrafa, você que veio com essa informação. Primeiro um abraço ao seu Francisco Dario, né? Que esteve sempre no Corinthians, ao lado da gente lá. A gente viu o Jô surgindo no Corinthians, então é uma satisfação falar com o senhor. Agora, conta pra gente, o técnico lá italiano do Nagoya não gosta muito do Jô. O que está acontecendo lá? Parece que o clima entre eles não está muito legal. O técnico não está muito simpático com o Jô, não. Olha, sinceramente, essa informação eu não posso passar para você, ele não me falou isso aí. Ele teve um problema na pré-temporada, que como ele pegou um peso aqui no Brasil, teve um problema no joelho. Então, ele não foi para a pré-temporada, ele ficou em Nagoya fazendo o tratamento do joelho. Mas, sobre esse problema com o treinador, ele não me passou, viu? Eu sei que esse treinador que está lá, ele não é muito chegado em brasileiro. Ele prefere trabalhar mais com o jogador japonês e o que ele traz, né? E aí, Vamp, o seu Francisco é parceiro, que é seu amigo também, está com a gente. Família, o João é meu parceiro, vem subindo lá no Corinthians. Ô, seu Francisco, manda o João logo voltar, já está aqui no Brasil. 3 anos de contrato, já encerra lá mesmo, fica tudo em casa. Começou lá e termina lá. Volta a resposta, volta a pergunta que eu não entendi direito, mais ou menos. Ele disse que não entendeu direito o que você falou. Manda o Jô já está aqui no Brasil, manda o Jô ficar, vem pro Corinthians, é a Vampeta que está falando. Tudo bem? Tudo bem, é Vampeta, boa noite. Boa noite. Fala pro Jô já ficar aqui no Corinthians, 3 anos de contrato, já encerra a carreira aqui mesmo. Quantos anos tem o Jô? Então, pela nossa família, por ele, eu até gostaria de essa preferência, mas no momento a gente não sabe, né, o que eles estão conversando. Ele é muito amigo do Andrés, é muito amigo do André Negão, né, ele tem um ambiente bom do Corinthians, mas no momento, estou sendo bem sincero com vocês, a gente não pode falar coisa que a gente não sabe, né, mas vamos esperar, né, quem sabe pode surgir uma situação boa que ele continua no Corinthians.
Fala, Celso. Não, só deixar um abraço pro pai do Jô e acho que no fundo, o senhor adoraria ver ele vestindo a camisa do Corinthians novamente, não? Ah, sim, né? Quer dizer, a gente mora aqui no Tatuapé, né? Estamos perto do Corinthians aqui. Eu gosto muito do Corinthians, a minha família gosta muito do Corinthians, né? E ele tem uma identificação muito grande com o time do Corinthians. Eu gostaria muito, mas não depende diretamente só de mim, né? Então, a gente tem que esperar um pouco, mas eu acredito que se houver uma conversa boa entre o Corinthians e os empresários dele, quem sabe pode sair alguma coisa. Mas no momento não tem nada mesmo. Ele não passou nada. Ele está no Rio de Janeiro, que ele veio, porque quando ele foi para o Japão, os filhos dele ficou no Rio de Janeiro. Então ele voltou mais na frente, antes das férias, né? E agora ele falou que no momento ele está pensando o que vai fazer ainda, né? Se ele vai voltar para lá ou se ele vai... Porque lá o campeonato só começa em junho. Então ele está querendo negociar lá com o pessoal, né? Para ver se ele vem definitivo ou ele volta para cumprir o contrato. Mas o que ele passou para mim foi isso. Mas sobre de 20 Corinthians mesmo, nada oficial, não me passou nada. O contrato dele vai até o final do ano, né? O Jô está com 33 anos e parece que tem um interesse do Manchester City também. E tem Ele já jogou lá. E tem que considerar que o Corinthians não tem muito dinheiro para trazer o Jô também. Então, o Corinthians está toda nessa questão City? Da engenharia financeira. Só para o senhor dizer como que foi a adaptação do Jô lá, se ele gostou de jogar lá, o que ele falou da cultura, o que ele sentiu disso. Não, sobre a adaptação dele lá no Japão, ele adorou. Né? Ele foi muito bem no primeiro ano, né? E no segundo ano que ele ficou lá, as coisas mandou como ele gostaria, né? A média de gol dele caiu bastante, porque o time não foi bem, não ajudou ele, né? Mas ele não tem o que falar do Japão, não, viu? Ele se deu muito bem. A minha esposa esteve lá também, a dona Tânia, que é a mãe dele, esteve lá, eles adoraram a cultura do japonês, eles são muito corretos. Né? Os compromissos deles, eles cumprem direitinho. Sobre isso, eu não tenho o que falar, não. Agora, sobre esse negócio que falaram, sobre a briga ele se entender com o treinador italiano, isso ele não passou. Eu sei que o treinador italiano não gosta de trabalhar com brasileiro, né? Agora, vamos esperar o que ele vai falar, né? Tá certo. Seu Francisco Dário, obrigado pela gentileza de nos atender. Sou sempre muito bacana com todos nós aqui da Gazeta. Um grande abraço. Vamos torcer. Estamos na torcida aí para que o Jô volte mais uma vez a jogar pelo Corinthians. Obrigado, viu, seu Francisco? Vamos torcer sim. Se caso ele voltar aqui, eu vou fazer uma visita no programa de vocês com ele aí. Vai ser muito bom. Obrigado. Um abraço. Onda, Denner Clayton, muita gente, Paula Farias, falando como é bom ver a bancada do Mesa Redonda cheia, todo mundo participando aqui no nosso programa. Você que está em casa, já votou lá no site gazetesportiva.com, a gente está elegendo aqui hoje, não tem que eleger agora? Falar para fazer daqui a pouco? Daqui a pouquinho, Porque vai acabar daqui a pouco o programa, não é 10h30. Senão eu me atrapalho aqui do meu. Seleção do Mesa Redonda do século XXI, quem é o melhor primeiro meio-campista? Então, na final já está o William, o Ricardinho, o Douglas e o Everton. Não é nada disso. Na final já está o Rivaldo, o Leonardo e o Felipe Coutinho. E na votação, para ir para a final com esses super craques aqui, tem o William, o Ricardinho, o Douglas e o Everton Ribeiro, tá? Então, na votação popular, já pode dar o recado? Vamos falar. Então, eu já vou dar o resultado, você que está em casa, quem foi escolhido na opinião do público, ampla maioria dos votos, 57% dos votos. Querem chutar quem foi? Ricardinho. Lógico. Ricardinho. Tá falando sério? O Coutinho tinha que investir, o Ricardinho tinha que estar lá já esperando. O Ricardinho ganhou do William? O William ficou com 26% dos votos, Ricardinho 57% dos votos, Everton Ribeiro 12% e o Douglas 5% dos votos. Então, o Ricardinho vai para a final com o Rivaldo, Leonardo e Felipe Coutinho aí da seleção. Daqui a pouco a gente vai tirar essa quem vai... De repente ele ganha e leva essa votação no primeiro turno pro segundo e leva também. O Vampeta fala que o povo fez lá, errou. É ele que me ensinou isso. Barra base e só citei, né? Aí eu falei pra ele assim, opinião pública é ótima. A gente conversando sobre alguma coisa, eu falei, e a voz do povo, Flávio, a voz de Deus falou, não é. Elegeram o Hitler com 90%.
98% voto direto. Aí você fala isso, ele bate palmas. Eu falo, ele vem me esculhambar. Não, eu só fiquei assustado porque você contestou de imediato. O Hitler foi com 98% de aprovação. Votação popular lá. Vamos lá, e quem você teria votado? Eu, Ricardinho. Ricardinho, e você? Também, Ricardinho. Aí. Eu E também. você? Jura? 4 nomes ali, Ricardinho. Só eu no William? Não, eu votaria no ele. Ah, também. bom. Você, Michele? Ricardinho, né? Tá vendo? Ó, de novo, dava a maioria. Deu. O William, eu vou te falar a verdade, o William tinha que estar lá no lugar do Felipe Coutinho e Coutinho lá de cá. Tá, tudo bem, então, mas se ele lá devia estar lá, você volta aqui, você volta no Ricardinho. O que é que o Coutinho fez pra estar do lado de lá, no meio do Rivaldo, colado com o Rivaldo? Quem é mesmo, Michele? Leonardo, Rivaldo. Felipe Coutinho, Rivaldo e agora o Ricardinho. Não, mas o que o Coutinho fez pra estar colado do Rivaldo? Como é que pode? A gente Lembra agora do Coutinho vai ter no que escolher Liverpool? um. Coutinho no Liverpool, lembra? O William... O Chelsea Não, ele tá no Chelsea também, Jogou Copa muito do Mundo. mais, Tudo, Copa tá do bom. Mundo, São tudo. dois jogadores de alto nível. Mas aí você tá falando de jogadores de nível legal. Olha, nós estamos falando de home office e os jogadores estão fazendo como para manter a forma? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou assinar o que eu tô fazendo em casa. Melhor não, fica quieto. Bora. Há mais de um mês, a bola não rola em território brasileiro. Todas as competições foram paralisadas pela CBF por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. E os jogadores, sem poder treinar, estão tendo de se manter em forma da maneira que podem. A gente antecipou, a gente já esperava que o jogo do Paulista fosse ser cancelado também. Então a gente antecipou e avaliou todos os jogadores. Tá? A gente traçou uma série de avaliações físicas pré-quarentena. Então a gente conseguiu individualizar e montar estratégias para cada jogador. Com academias e centros de treinamentos fechados, preparadores físicos, nutricionistas, fisiologistas e médicos acompanham e orientam os atletas à distância. Em abril, os clubes optaram por dar férias coletivas a todo o elenco. E justamente por isso, não se pode exigir que os jogadores continuem treinando com a mesma dedicação, embora alguns prefiram manter a toada. Alguns já têm seus hábitos, já têm esse programa bem definido. É claro que com sempre acompanhamento dos nossos profissionais. Outros atletas também faziam já trabalhos também com desenvolvimentos específicos. Isso foi dado continuidade. A diferença é que agora nós oficialmente entramos no período de férias, né? Então, esses atletas eles não têm cartilha, eles têm orientações, sugestões de treino, mas respeitando até as condições de legislação. O Corinthians, por exemplo, decidiu ampliar as férias coletivas, que inicialmente eram de 20 dias, para mais 10. Mesmo assim, o elenco não deverá retomar sua rotina de trabalho após esse período. A gente não tem uma definição de como vai ser a dinâmica dos trabalhos, principalmente porque a gente precisa de uma definição do Ministério da Saúde e também da própria Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para que a gente possa criar essa dinâmica juntamente com o departamento médico do clube. Mas depois de tanto tempo inativos, em qual estado os jogadores voltarão às atividades? Quanto tempo seria necessário para adquirirem uma condição física aceitável? Questões difíceis até mesmo para quem é do meio. Eu consegui te dizer, tal atleta perdeu 15% da sua resistência aeróbica. Eu preciso saber mais ou menos qual é o tempo que a gente vai ficar parado. E aí sim, com as avaliações que a gente fez eu vou conseguir bolar estratégias individuais para que esse atleta volte ao alto nível, ao alto rendimento que ele tinha antes. Nós vamos precisar mais ou menos um período desse porte, de 3 semanas a 4 semanas, para que os jogadores atinjam os níveis ideais. Fato é que dificilmente os clubes terão tanto tempo para recuperar seus atletas. Tendo de atender interesses comerciais e cumprir calendário, a previsão é de que haja cada vez mais jogos em um curto espaço de tempo. As lesões serão inevitáveis e os profissionais aparentemente já começam a se conformar com isso. A diminuição de desempenho e aumento de lesões é algo que a gente já trabalhará. Não ficaremos aí também valorizando muito essa questão. É o cenário que a gente tem, um cenário único, singular na história da humanidade. Bom, pessoal,
É o jeito, né? O que você está fazendo? Não dá. O que você quer votar domingo? Não quero não. Vocês querem votar domingo ou quer que eu conte? Não quero. Ô, Edgar, o pessoal do Santo André, com essa história de uma parte do elenco fora, outra parte presente, tem alguma orientação para treino ou não? Na verdade, até mesmo depois do término de contrato de alguns, a gente manteve o grupo de WhatsApp e o preparador físico de Santo André continua orientando os atletas em relação a treinamento, até porque a gente não sabe quando volta a competição e também porque o atleta não pode ficar parado, então não deixa de ser uma ajuda do clube para esses atletas. Então eles cada um se vira como dá, né? As realidades também são diferentes dos atletas. Ó. Tem atleta aí que tem academia em casa e né? tem atleta que tem que se virar ali com o que tem. Eu estava vendo a entrevista do Avelar, ele falou, não é férias, a gente não se sente... Não, férias, não pode fazer nada, não pode... Mas esquece, velho. Vai participar ao vivo do Mesa Redonda, vai descer com as renas aqui. Ano novo. São Silvestre vai ser no meio do mês aqui, o pessoal passando aqui. Tem jeito, gente. Ao entendimento de todo mundo, você acha que, por exemplo, assim, a gente que está aqui, né? Espero ficar, né? O RH segura nós até... Você acha que se a gente vier aqui no Natal ou no Ano Novo fazendo futebol vai estar triste? Não, pelo contrário, a gente quer bola. Mas o que aconteceu? Vampeta. Futebol faz uma falta na nossa vida, é um negócio impressionante. Faz o seguinte, faz de conta que é a Inglaterra. A Inglaterra, os caras não jogam de 25 Vai jogar, vai ter que jogar. 1º de janeiro. Nossa, o futebol está fazendo uma falta tremenda na nossa vida. Nossa Senhora, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, para a gente ser mais preciso, a normalidade está fazendo falta. Mas o futebol é muito mais presente na nossa vida do que a gente se dá conta quando ele está rolando. Aí quando ele começa a faltar, você vê, tá passando o jogo de 70, tá dando 20 e tantos pontos de audiência. O pessoal tá tudo maluco, né? Tá tudo... E o pessoal começa a debater esses jogos. Começa a debater. Vira quase uma mesa redonda da final de 70. Hoje eu vi uma postagem, o cara dizendo assim, caramba, aliás, um cara que eu respeito muito de estatística, falou, nossa, como o Pelé jogava. Ele tocou 45 vezes da bola na final, não teve uma bola que não tivesse o objetivo de gol. Aliás, tem cara tretando na internet com os jogos do passado, porque o cara fala que outro jogava bem, fala, não, jogava nada. E é aquela discussão que a gente faz diariamente, não só aqui no Mesa, mas lá, os caras entre os amigos, os caras estão discutindo jogos do passado. A propósito, o Vampeta falou que viu todos os jogos de 70. Agora eu vou te botar numa fogueira. Qual foi a melhor seleção? 70, 82 ou 94? Ou 2002 que foi que você jogou? 70, melhor, 70, depois 82. 82 não ganhou, depois vai 82. Foi boa, né? 70 foi... Seguinte, gente, daqui a pouco nós vamos resolver qual é o melhor meia de 4 nomes. Se não der um nome... Gente, é tão óbvio. Se não der esse nome... Que eu já vi barbaridade aqui. Eu já vi o Flamengo ser melhor do que o Liverpool. Eu também já vi algumas aí. Eu já vi os negócios bravos. Mas essa de hoje, se não der um cara... Se não der o Coutinho, aí isso Se não der o cara... Se não der o cara... Ó, se não der o cara, eu vou fazer... Até a foto dele tá melhor, como é que chama aí de cara esse negócio aí? Flexão. Pô, vou fazer 100 flexões aqui. Não é possível, esses jogos que estão passando de 70, né? A gente tá falando que quando o Pelé pega na bola, o cara não fala nem o nome dele. Ele. Se não der o ele que tá fazendo aniversário hoje... Ali se não der o cara, eu vou fazer flexão. Não é possível. E aniversário dele hoje. 44 anos. Não, vocês estão fazendo muito, não precisa fazer tanto. Não, Coutinho, vai 44 anos hoje. Sério? Não. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um escândalo. Isso aqui é um escândalo. É um dos maiores escândalos de todos. Mas se não der, depois que o Liverpool perdeu do Flamengo, eu tô preocupado. A gente podia votar ao mesmo tempo, todo mundo. 48 ou 44? Sem a gente... 48. 48. Vocês acham que vai dar unanimidade aqui? Não vai aparecer um Celso Cardoso louco, não? Eu não tenho, tipo assim, pra mim é tão supra-sumo que eu não consigo imaginar alguém votar em outra coisa, a não ser o Celso Cardoso, né? Mas, tipo... Pois é, assusta. Mas, tipo, acho que todo mundo vai votar nesse cara. Aí, ó, Flávio, a gente fala tanto assim da voz do povo, voz de Deus, eu tô com um amigo aqui, o Serrano, lá da Vida Manhã, falou, ó, vocês vão votar unanimidade, então esse jogo tá tudo errado. Pela primeira vez. Não, gente. Tem coisas que são demais. Vamos votar, já vamos votar daqui a pouco. Rivaldo, pô. É Rivaldo. Não, mas tem que votar. Tem que ter. Calma. Mas quem disse que eu vou votar? Pra mim, a minha unanimidade pode ser outro. A minha é um absurdo, pra mim pode ser outro. É verdade. Não sei. Eu já vou ter algumas coisas estranhas também. Então é melhor. Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar do Alfama dos Marinheiros pra vocês, que é uma pedida sensacional. Nós vamos comer o bacalhau do Natal do Alfama dos Marinheiros aqui. Olha, você não precisa mais sair de casa para apreciar o melhor da arte
da gastronomia portuguesa. O restaurante A Fama dos Marinheiros foi fundado em agosto de 1969 pelo querido Jerônimo Gomes. Ele veio de Portugal, de Lisboa, trazendo os sonhos de um jovem imigrante e todos os segredos da clássica culinária portuguesa e das altas técnicas de preparo de frutos do mar e assados. Devido à pandemia do coronavírus, o restaurante estará temporariamente fechado, né? E para que os clientes possam apreciar o melhor da gastronomia portuguesa com comodidade e conforto nas suas casas, você pode entrar operando no sistema de delivery, através de empresas de entrega ou pelo WhatsApp, falando direto com a gente aqui, ó, 977, baixa um pouquinho, 977 50 31 33, 977 50 31 33, tenho certeza que será uma experiência verdadeiramente inesquecível ao Fama dos Marinheiros. Saudade ao Fama dos Marinheiros. Nossa Senhora. Oh, meu Deus do céu. Estava pensando aqui agora. A gente sai daqui, passa na porta, sai lá. Sem falar na resenha. Pode ir no delivery que vai chegar tudo na sua casa. Sem falar na resenha. Maravilhoso. E tudo mais. Então, gente, vamos lá, vai. Vamos lá, vamos voltar. Pelo amor de Deus. Não me façam passar vergonha. Não me façam passar vergonha. Começa Posso abrir, você Flávio? é o único cara que faz coisa errada. Não, Posso abrir? Não, se não me fizer passar vergonha, pode. Então tá bom. Vocês vão arriscar? Vai deixar começar pelo céu? Eu vou começar. Pode É um já dar risco. dica aí. Porque aí também a gente já desiste. A gente já desiste. Coutinho O Vampeta já não vai falou. ganhar meu voto. Bom. Quer começar por mim? Meu Deus, parabéns pra ele hoje. Você Começar sabe do que Rivaldo. é nessas horas que você começa a perceber que você tá ficando velho. Porque eu narrei jogo do Vampeta na Copa São Paulo. O Rivaldo, eu fui fazer matéria dele começando no Mojimirim. Aquele Mas é de carrossel... Santa Cruz, da Copa São Paulo. É, aquele carrossel caipira. E foi o time que deu... O único time que eu vi dar espetáculo, assim como o São Paulo nos anos 90, o Mojimirim. E aí, Corinthians fez uma burrada danada que não ficou com ele. Aí o Palmeiras o contratou, foi melhor do mundo. Pra mim, Rivaldo. Não se discute. E você veio com essa cascata que você trouxe pro Mojimirim por causa disso, né? É claro, Mojimirim. Antes você torcia pra quem? Pro Mojimirim. Aquele carrossel caipira do Vadão foi o melhor time que eu vi jogar. Leto, Rivaldo. É. Edgar. Não, depois dessa pressão também não tem nem como, né, Vampeta? Não, pode botar Pode em botar cima. Felipe Coutinho tava pensando Não, em se eu levar pro votar, Palmeiras. se votar diferente do Rivaldo, eu não trabalho mais em nenhum clube, né, cara? O cara vai falar, pô, Edgar, foi quando aquele você que não votou no o cara Rivaldo? vai ter o currículo e falar, pô, tem o Edgar lá, é bom pra caramba, o cara foi ótimo no São Bernardo, no Santo E ele é André. exigente, Mas, olha o voto que ele deu no Mesa Conta Redonda. como currículo, né? Não, os outros três são bons jogadores, mas o Rivaldo tá bem acima. Não, gente, o Leonardo maravilhoso, sucesso sim. na Europa, o Coutinho maravilhoso no Liverpool, o Ricardinho jogador de Copa do Mundo. Rivaldo fez faltou diferença mais no marketing Corinthians. pra ele. Mas É é isso que aí. o Rivaldo, nossa, Jogar ele jogava tanto quanto os outros, Vampeta. né? Rivaldo, Deus parabéns para o Paraíba hoje. Você volta em amigo, em vez de Você vê votar. que ó, só teve um cara que tentou sacar Rivaldo uma vez. Jogando na Copa América em 99. O cara melhor do mundo, o Vanderlei falou, foi no quarto, bateu. Flávio Conceição, cadê o Paraíba? Tá aí. Paraíba é o rival. É. Tô pensando em começar o jogo contra o Chile, o mesmo time que jogou contra o México. Contra o México o Rivaldo não tava. Tava O suspenso. Rivaldo falou, é fazer isso eu ir embora agora. Tô brincando, eu vim pra te motivar. Pior é que você fala essas coisas e o Vanderlei confirmou aí do lado. Foi educado Eu com você. posso inventar um pouquinho, mas é verdade. Mas Garrafa. ele queria tirar mesmo? É o seguinte, assim, eu sou muito fã do Leonardo, né, cara? Aí não tem... Eu também. Leonardo, pelo amor de Deus, né, gente? Jogou muito também. Jogou muito, mas... Tanto como O lateral. problema não é, os outros não são ruins, não é isso. Quando você fala Cristiano Ronaldo e Messi, você votou no Messi e o Cristiano é ruim? Outro Não, patamar, né, que é gente? fera, Rivaldo tá outro patamar. Michele. Eu lembro muito da Copa do Mundo e do que ele fez. Então, assim, eu acho que o Ronaldo não teria feito os gols sem o Rivaldo. Então, o Rivaldo foi tão fundamental e ele tão monstro. Ele ganhou o melhor do mundo? Não. Nada. Ganhou. Assim, melhor do mundo não na Copa. Tá vendo isso aí que o Vanderlei queria tirar ele? Queria Melhor tirar do ele, mundo. então assim, eu não me Esse esqueço, começou aquela agora de Copa do confusão Mundo é também. metade dele e metade do Ronaldo. Então meu voto é Rivaldo. Rivaldo. É óbvio que eu também sou Rivaldo. Óbvio, né? Não tem como. Senão era o fim da picada. Era Calma, demais. tá chegando as semanas que vai te apertar. A gente vê nosso menino lá com os caras. Quero ver quem que eles vão botar pra disputar com o nosso menino. Depois nós vamos escolher o melhor de todos. Melhor do século. Acho que é uma boa. Não estava previsto, vamos escolher o melhor do século também. Como é que foi a história do Ronaldo e do Rivaldo na Na final Você da Copa tava do lá? Mundo.
No final da Copa do Mundo chega os dois com 6, né? 6-6. Filipão entra 6 gols. 6 gols cada um na final da Copa. Aí chega Filipão, entra na sala, reúne todo mundo, ó, puxou tudo lá, os clipes, tudo, falou, ó. Aliás, eu queria falar um negócio, ó, estão falando aqui que o Rivaldo e o Ronaldo, um não passa a bola pro outro. É melhor ser campeão do mundo ou artilheiro da Copa? Aí o Ronaldo, ô, tá louco? Ser campeão do mundo é coisa da imprensa. Coisa de vocês, da imprensa. Ô, Rivaldo, eu quero escutar de você. Não, professor, é coisa da imprensa. É isso aí que eu queria escutar de vocês. Agora vocês ficam aí 5 minutos entre vocês, jogadores, e saiu a comissão técnica toda, né? O Cafu, capitão. Alguém quer falar alguma coisa? O Rivaldo falou, eu quero falar. Eu quero falar que eu não vou passar a bola, não. O Pelé passou, o Garrincha passou a vida toda pro Pelé. Isso aí não aconteceu. E o Pelé tá aí, o negão tá aí pra entregar a taça. Isso aí não aconteceu. Isso é coisa tua. Verdade? Termina o jogo 2-0 no Brasil, 2 gols do Ronaldo com 8, o Rivaldo com 6. E o Rivaldo não passou, teve o primeiro gol mesmo. O Ronaldo rouba a bola, vai pra tabela com o Rivaldo vem devolver, chuta. Bate no peito do cão, o Ronaldo vem e faz. Aí terminou, tá todo mundo no ônibus. Fala, fenômeno. Eu queria falar que se o Rivaldo passasse a bola pra mim, eu teria feito, não 8 na Copa, teria feito 16. O Rivaldo falou, e ele responde, se eu também não chutasse, o cano largava. Isso aí é coisa. É verdade. Não, mas ele fez o corta-luz lá. Eles se davam bem. E o Rivaldo... Só não passavam umas bolas o assim. Rivaldo, o Vampeta, mas estavam bem. No dia a dia com a gente, e claro, fica claro isso, ele sempre foi um cara muito introvertido. Como que ele era, e você conta essas histórias aí, como é que ele era com o grupo de jogadores? Aí ele era mais à vontade. Fica pra semana que vem. Só tem um minutinho pra gente mostrar a seleção, né? Como é que tá? Marcos, quer estourar o tempo? Cafu, Edu Dracena, Juan, Roberto Carlos, Rivaldo, Vampeta, Juninho, Pernambucano. Nossa, não tem mais jogador assim, Roberto né? Carlos, maluco. Roberto Carlos, amigo, parceirão. A gente ligou pro Roberto. Ele falou, cara, eu vou entrar, tô louco pra entrar no programa. E sumiu. Ô, Roberto, tá doido, pô. Vamos ver se a gente fala com ele novamente. Roberto, tudo bem, é legal, claro. Mas sei lá o que aconteceu com o Roberto. Tá assistindo alguma série, né? Sei lá, 2 da manhã lá também, sei lá. Mas enfim, dormiu. Na boa, tem crédito com a gente. Um abraço, Michele. Amanhã, Plantão da Saúde, às 6 da tarde. Eu, Celso Cardoso e a nossa equipe de esportes fazendo um programa de saúde pra você que tá ficando em casa. E domingo tem mesa de novo. Um abraço, tchau. Um abraço, Gilberto Costa. Um abraço, Gilberto Costa. Valeu, galera. Tchau, tchau.